Bom, pessoal, no meu canal eu tento abordar o direito de uma forma descomplicada e de fácil compreensão. Pensando nisso, resolvi criar aqui no YouTube um curso gratuito de direito tributário. Chamo de direito tributário para idiotas, não é para ofender ninguém. Pelo contrário, o nome tem por motivo e finalidade tentar passar o direito de uma maneira mais simples. O direito tributário brasileiro é o mais complexo do planeta inteiro. Então não compreender ele é totalmente normal. Mas eu quero mudar essa realidade, então o que eu fiz? Pensando nos meus colegas da época da faculdade, amigos do ramo, não suportam a ideia de ter que lidar com o direito tributário, por acharem que é uma matéria chata e difícil de compreensão. Por isso minha motivação de criar essas aulas de direito tributário, para transmitir não só a alunos de direito, advogados recém-formados, mas também para aquelas pessoas que queiram entender o sistema tributário brasileiro. Então essas aulas também servem para estudantes, graduandos de economia, administração, contabilidade, enfim, qualquer sujeito que tiver interesse em aprender de uma maneira mais fácil de tributário. Por isso que eu falo que é direito tributário para idiotas, que eu quero fazer da maneira mais simples possível, até porque se vocês quiserem algo mais complexo, vocês vão ler um livro. Nessa primeira aula eu decidi pegar a parte histórica. Por quê? Porque o direito tributário é um ramo do direito e para todos os fins se amolda de acordo com a sociedade. Então ele foi criado a partir de um momento histórico. E entender a história é entender o presente, é entender como que funciona hoje o sistema tributário. Então bora lá para a aula. Bom, pessoal, mas antes de a gente entrar na parte histórica, aquele clichê de YouTube: se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque isso me dá motivação de querer fazer sempre mais vídeos. É mó legal quando você vê lá Joãozinho se inscrevendo no seu canal. Então, sem mais delongas, bora para a história. Bom, para entender o direito tributário, temos que voltar lá nos primórdios da sociedade. Infelizmente não é possível tratar toda a história, senão vocês vão dormir. Vamos focar a partir do ano de 1215. O ano de 1215, Idade Média, é marcado como um dos primeiros passos para o direito constitucional. Na Inglaterra, os religiosos e os barões colocaram na Carta Magna, junto com o rei João Sem Terra, limites para conter o livre-arbítrio do próprio rei. Dentre os vários limites, como a separação dos poderes, também tinham limites sobre os tributos. Como é o caso de um tributo chamado escutage, sei lá, como você bem entender a tradução. Que era o quê? Era um pagamento por vezes exigidos do senhor para o seu vassalo em vez do serviço militar. Traduzindo, ao invés daquele vassalo prestar o serviço militar, ele prestava com outras coisas. Era uma forma de ele pagar um tributo. Ele pagava, por exemplo, ele era bom em marcenaria, ao invés dele se inscrever para o serviço militar, ele dava todo o seu conhecimento de marcenaria para o rei, para o seu senhor. Passado a Idade Média, com a Carta Magna, vamos para a Idade Moderna, onde podemos destacar vários pactos que influenciaram o direito constitucional, como o Petition of Rights, de 1628, Habeas Corpus, de 1679, Bill of Rights, de 1689, entre outros. Após a Idade Moderna, chegamos na Idade Contemporânea, onde começou a ter o quê? As constituições escritas. E podemos citar duas que foram grandes expoentes, que é a Constituição norte-americana de 1787 e a francesa de 1791. Essas constituições são tão importantes para o direito tributário que a gente pode citar um exemplo da Constituição dos Estados Unidos, porque foi nela que estabeleceu que não compete ao Poder Executivo, mas sim ao Congresso, o Legislativo, a tratar de assuntos tributários. Como é no caso no Brasil, onde o nosso Congresso Nacional, o Legislativo, que tem competência para legislar sobre o direito tributário, não se dá esse poder exclusivo ao Executivo. Bem, depois de citar tantas datas e não fazer correlação com o direito tributário, vocês devem estar se perguntando, mas qual que é a relação com o direito tributário, isso que você falou? Bem, a relação está que no direito tributário nada mais é do que uma continuidade, uma extensão do direito constitucional. Ou seja, se você não tiver um mínimo de noção de como as constituições surgiram, você certamente não vai conseguir entender o direito tributário.
Direito tributário é o que dá suporte para o Estado ser o que é. Porque o direito tributário é o ramo que estuda como o Estado angaria recursos para seus objetivos, seja para saúde, educação, segurança, entre outras finalidades que o Estado possui. Para quem é do direito e para quem não é, temos que lembrar sempre que o direito é dividido em ramos, por exemplo, direito tributário, constitucional, civil, penal, somente para fins didáticos, porque o direito é uno, é um conjunto harmônico que tem por principal objetivo regular a vida em sociedade. Seguindo isso, após entender o que aconteceu no mundo, temos que ter pelo menos noção do que aconteceu no Brasil, não é? Então vamos lá, então. O que aconteceu no Brasil? Então, vamos lá. No Brasil é notório que a alta carga tributária e a contraprestação do Estado nunca foram satisfatórias. Ou seja, pagamos muitos tributos e temos pouco retorno. Essa discussão não é de hoje, por isso a importância de ver a história. A discussão da incompatibilidade dos tributos cobrados e a devolução do Estado é inclusive um dos motivos que levaram à independência do Brasil, dentre vários outros. Um pouco de história: no período imperial, no Brasil teve o chamado Quinto dos Infernos, seguido pela Inconfidência Mineira. Não vou entrar em detalhes, mas a Inconfidência Mineira de 1789, que foi um movimento que tinha por objetivo proclamar a independência e dentre elas, exatamente um fato ligado ao direito tributário, que era o quê? Abolir as dívidas fiscais com a Fazenda Real, ou seja, dívidas tributárias. Quem quiser aprofundar, vai em livros de história, nem de direito, para entender mais sobre a Inconfidência Mineira. Depois da Inconfidência Mineira, a guerra fiscal teve um outro cenário, que foi com a Revolução da Farroupilha, que eclodiu em 20 de setembro de 1835, que nada mais foi que a tributação exagerada frente à falta de contrapartida do Estado. Ou seja, mais uma guerra em que entre os motivos estava um problema fiscal. Não vamos nos ater a falar tudo o que aconteceu na história, porque o objetivo aqui é dar um parâmetro geral, pegar pontos importantes. Esses 2 pontos eu peguei exatamente para mostrar que 2 problemas que aconteceram no Brasil, um dos grandes motivos foi o problema fiscal. Após essas turbulências, vamos dar um salto no tempo para 1966, que foi quando o Código Tributário Nacional foi sancionado pela Lei 5.172, de 25 de outubro. Temos que citar esse código porque boa parte do seu teor ainda está vigente. Inclusive é assunto da próxima aula. A parte histórica, que não é digna de Oscar, pelo contrário, é muito simples e objetivo, dando um contexto geral do que aconteceu no mundo e no Brasil, que possuem ligação com o direito tributário. O intuito dessa parte histórica foi nada mais do que demonstrar que a discussão fiscal não é de hoje, mas sim um problema que é questionado há séculos. No Brasil, principalmente, essa discussão jamais vai se acalmar até que tenhamos uma distribuição correta dos tributos. E não digo na questão de cobrar, digo sim na questão de gerenciar, ao passo que nós conseguimos angariar muito. Temos uma das cargas tributárias mais altas do planeta, porém não temos a contraprestação do Estado. Beleza? Na próxima aula vamos entender o que foi essa nova roupagem que essa lei de 1966 tomou, que continua vigente até hoje, depois da Constituição de 88, tá bom?